Hello everyone! Here we are! Chegou a hora, né? Eu fico sempre ansiosa quando é a primeira live desses eventos, que eu sempre tenho tanta coisa pra falar. Gente, eu tenho tanta coisa pra falar hoje. Já se preparam, peguem caneta, papel, que hoje tudo que eu vou falar vai ser muito importante. É muita informação, então foca, hein? Bora lá, vamos chegando, vamos chegando. Olha só. Já para começar, coloca aí, sabe os coraçõezinhos que tem aí, já põe o dedo no coraçãozinho, já manda bastante para você poder, para essa live poder ficar, né, disponível para bastante pessoas, para elas poderem virem aqui, ver o que está acontecendo e aprender junto com a gente, né? Eu tenho muita coisa para falar. E eu tenho certeza que essas coisas vão ajudar muito. Gente, vai mudar a forma que você vê, como você estuda, como você aprende inglês. Porque a gente já passou a vida inteira num sistema educacional que ensinou... Eita, caiu um trem lá atrás? Tudo bem. A gente passou a vida inteira num sistema educacional, né, que ensinou a gente a estudar, passar em prova. Mas na hora da gente falar... A gente não tá estudando para fazer prova, não. A gente tá estudando para falar, para viver, para se comunicar, para resolver coisas. Então é disso que a gente vai falar, certo? Então põe aí o dedinho no coraçãozinho e também coloca aí também, manda essa live para as pessoas que você gosta. Vai aí nessa asa delta aí e manda para as pessoas que você gosta, as pessoas que você sabe que precisa aprender inglês, as pessoas que você sabe que precisam mudar de vida por causa do inglês. Ixi, quanta gente fala pra mim, é porque se eu falasse inglês eu teria um emprego melhor e tudo mais. Então, bora lá, bora lá. O pessoal tá dando risada, né, do meu cenário caindo aqui. Isso é normal, isso aí faz parte do show, não é mesmo? Então, bora lá. Preparados? Ok, eu tenho bastante coisa para falar, então eu já vou começar pra gente não enrolar muito não, senão a gente perde tempo, certo? Focada aqui, hein? Bora lá então. Então tá, igual eu falei pra vocês, anotem as coisas, pegue papel, pegue caneta, porque tudo que a gente vai falar aqui, a gente vai usar. E eu quero que vocês guardem essa palavra, usar, ok? Já vai guardando aí lá no fundo da cabeça. Por que será que ela falou esse tal de usar? Porque a gente vai usar muita coisa, né? Olha lá, na minha escola só o verbo to be, necessito urgente de inglês. Eu não sei por que as escolas não passam do verbo to be. Gente, não, vou nem comentar isso agora não, mas bora lá, bora lá. Então tá, já que já começou a falar, né, do verbo to be, fala aqui pra mim. Como é que vocês aprendem o inglês na escola? Como que funciona o inglês quando a gente vai aprender inglês na escola? Escreve aí pra mim que eu quero ler. Como que vocês... como funcionou na vida de vocês? Como que vocês passaram por essas... né, por essa matéria na escola? Escreve aí que eu quero ver o que vocês acham, porque depois eu conto o que aconteceu comigo, né? Como foi comigo, mas eu quero saber como foi com vocês, pra gente poder fazer uma coisa mais interativa. Bora lá. Olha lá, ficou 1 ano no verbo to be. Eita, o verbo to be. As tabelas, coisa fixa, certo? Mais de 30 anos. Mais de 30 anos que não estuda. E nem lembra. Faz muito tempo, né? Mas é assim mesmo, a gente passa... Não fala esse negócio de 30 anos não, que parece que a gente é velho, né? Não. É uma juventude renovada. O que acontece? Quando a gente aprende na escola, a gente aprende o quê? A memorizar, não é? Olha lá, to be é o pai dos verbos, né? Repetindo sempre, mas nunca sai do verbo to be. A gente aprende o quê? A memorizar. A gente aprende as regras gramaticais. Quando aprende, né? Quando passa do verbo to be, vai lá, aprende que, ok, tem perguntas que usa o do, usa o does, mas por quê? Né? Fica nessa. E aí a gente não aprende a
falar, não é isso? A gente aprende como uma matéria na escola. E aí, o que acontece quando você está estudando para uma prova na escola? Você aprende a matéria, né? Aprende. Memoriza tudo aquilo ali, memoriza os verbos irregulares, né? Todas essas coisas. E aí, na hora de fazer a prova, tá com tudo lá dentro, prontinho para escrever na prova. Gente, eu tirava 10 em prova fácil. Nó! Tirava 10 em prova fácil. Se era uma matéria que dava para memorizar, história, geografia, essas coisas, rapaz, regrinha, português, análise sintática, só porque eu tinha que memorizar as coisas, colocar cada coisinha no seu lugar, fácil, eu tirava 10 fácil nas provas, né? Por quê? Porque a gente guarda tudo aqui. Mas aí passou uma semana, quero ver você fazer essa prova de novo. Como é que você faz? Esqueceu tudo. Esquece tudo. E é assim que acontece quando a gente aprende inglês como uma matéria, né? A gente aprende do jeito errado. A gente aprende a fazer uma prova. Mas aí quando você chega aqui nos Estados Unidos, você não tá fazendo prova, você tá vivendo, você tá fazendo as coisas da sua vida, não é? A gente, olha lá, o crente que tava abafando, realmente, porque a gente tá tirando nota boa, fala, tô ótima. Ainda a vida não é uma prova de escola, né? A gente precisa bater de frente com as pessoas, conversar, perguntar, e aí? Como é que faz? Não? E além disso, a gente fica um tempão fazendo aula, né? Fica um tempão fazendo aula e não sai daquilo. Porque às vezes a gente sabe até muita regra gramatical, que a gente fica... É o mais fácil, gente, pegar uma matéria, um negócio e poder escrever, né? Mas, quando a gente tá começando a fazer a parte... Quando a gente vai pensar assim, não, vou aprender toda a gramática e depois eu vou pegar e vou começar a falar. Essa transição não existe, né? Porque a gente tá fazendo uma coisa de uma forma e aí a gente tá querendo um outro resultado. A gente tá investindo num tipo de coisa e depois um outro resultado, né? Tô vendo bastante gente chegando aqui, gente falando que mora aqui perto de mim, minhas amigas aparecendo. Gente, obrigada, viu? Obrigada por estarem presentes aqui. Eu fico muito feliz com a presença de vocês, né? É isso mesmo. Aí a gente decora tudo e vai tudo lá. Pra Nárnia, né? Pra aquele lugarzinho lá na nossa cabeça que a gente esquece. Então, né? Eu falo pra vocês aí, quem estudou muito tempo inglês, porque já acontece de pessoas falarem pra mim, nossa, eu já estudei 7 anos inglês, né? Fala aí pra mim, quem já estudou bastante tempo inglês, vocês têm segurança de falar com um americano? Responde aí pra mim. Aparece um americano, precisa resolver alguma coisa, te fazer uma pergunta. Vocês conseguem falar com um americano? Quem estudou aí, conta aí pra mim. Ó que legal, o pessoal de Portugal, que massa. É isso aí, o Fred no Brasil, isso aí. Quero ver o povo, hein? Fala aí pra mim, vocês levam de boa falar com um americano ou vocês travam? Dá medo? Fala aí, morro de medo. Parece que é um bicho, né? Vão me falando aí. É, isso mesmo. Agora fala pra mim. Eu tenho segurança, só não sei se ele vai perceber a minha segurança, né? É isso aí, tem gente que tem diploma e não consegue e tal. O que acontece? O medo não é o medo do americano, certo? A pessoa em si não vai fazer nada com você, né? O medo que a gente tem, olha lá, o Google Tradutor. O medo que a gente tem é o medo do julgamento. E presta atenção nisso. A gente tem medo de ser ridicularizado, de rirem da nossa cara. Igualzinho eles faziam quando a gente errava na escola. Aí na escola, o que a gente faz? Estuda mais e passa na prova, tudo bem, né? E na vida? Então a gente passa esse medo de julgamento. O que os outros vão pensar? Ah, eu tô falando errado. Ah, a pessoa vai rir de mim. Mas a pessoa que tá rindo de você tá pagando as suas contas? Esse que é o ponto.
É isso que eu quero chegar no ponto. A pessoa que tá rindo de você, às vezes sabe menos que você, né? A pessoa que às vezes te corrige, né? Porque aqui tá cheio de brasileiro que quer corrigir o outro, um errinho. A pessoa vai lá correndo querer corrigir. Aquela pessoa, será que ela sabe mais que você? Né? Então é assim. Pensando em primeiro lugar, julgamento só pode te julgar, sabe quem? Você mesmo. Que aí você vai lá e fala assim, puxa, errei. Podia fazer melhor. Próxima vez eu faço melhor. Também não fica remoendo isso não. Mas é porque é você que trabalha, é você que paga suas contas e é você que tem que correr atrás. Não é não? Ficar rindo, ignore as pessoas que riem. Certo? Outra coisa, tem muita gente que tem medo porque às vezes se coloca numa situação que é acima do que a situação que ela pode lidar. Né? Então vamos supor que você tá ali só com o seu verbo to be e aí você quer, sei lá, ir numa corte, né? Falar com o juiz. Ali você não vai ter o mesmo, né? Você vai se colocar numa situação difícil, uma situação frustrante. Então, às vezes você tem que alinhar suas expectativas com a sua realidade, né? E a sua realidade é a realidade de verdade, não é a realidade de eu estudei 7 anos, eu estudei 3 anos, eu sei falar. Não é bem assim, porque como eu disse antes, não é uma prova que você tá fazendo, né? Você tá indo conversar. Então, às vezes você se coloca numa situação que tá acima do que você sabe. Então, o medo, gente, o medo é natural. O medo é normal. Todo mundo tem medo quando bate de frente com uma coisa diferente, uma coisa nova, né? Agora, o medo não pode te parar, né? Então, a gente às vezes foge daquilo que dá medo na gente. Às vezes o medo é porque a gente não tem o conhecimento completo daquilo, e aí a gente tem medo, a gente não tem o conhecimento suficiente para fazer aquilo, então a gente tem medo. Como que resolve esse medo? Vai buscar mais conhecimento, né? Então todo medo que a gente tem é natural. Eu, quando vim pra cá, eu também tive medo, mesmo sendo fluente em inglês, né? Por quê? Eram situações que eu tava vivendo que eu nunca tinha vivido. Tive que aprender um monte de coisa diferente. Vocês acham que aqui é igual aí? Né? Eu sempre falo isso nos meus stories, nos meus posts. Inglês não é só a língua. Inglês é a vivência no país, a cultura, o que tem de diferente. Quarta-feira eu vou falar mais disso pra vocês. Mas bora lá. Então, primeiramente, antes de tudo, né, eu quero dar os parabéns pra vocês. Sabe por quê? Quero dar os parabéns porque vocês que estão aqui estão procurando uma forma de vencer esse medo. E é isso que é o primeiro passo. Quando a gente começa a procurar como resolver o nosso problema, é o primeiro passo. E se vocês estão aqui hoje comigo, prestando atenção nisso, é porque vocês estão querendo resolver esse problema. Então, é isso que eu tô dizendo para vocês. Parabéns pelo investimento do tempo de vocês de estarem aqui comigo, certo? E aí, agora eu quero falar uma coisa para vocês muito séria. Então eu quero que vocês tenham bastante atenção comigo, porque eu até fiz uma listinha aqui de tudo que eu tenho que falar para eu não perder. Eu vou tomar 3 minutos de vocês para te dar para contar uma coisa, e eu preciso que vocês tenham atenção comigo, que esse medo vai ser resolvido, certo? Vou contar para vocês, primeiro de tudo, antes, né? Você sabe que quando a gente faz esses eventos é porque eu vou abrir as inscrições do meu curso, o Inglês Sem Estresse, né? E o meu curso, ele é focado no inglês do dia a dia, né? Funcional, não é aquele inglês de fazer prova, não. É inglês para você aprender aqui. E aí, eu vou lembrar para vocês, vou contar para vocês o que aconteceu comigo antes de vir para cá, né? Eu sei que para muita gente aprender inglês é difícil. Aprender inglês é difícil de falar, de escrever, de entender, né?
eu entendo todas essas frustrações. E aí, a gente tem vergonha de falar inglês, né? E aí eu queria contar pra vocês uma coisa, a situação que eu passei de medo, que me travou, e mesmo eu sendo uma aluna excelente, vou contar rapidinho a minha história. Eu comecei estudando inglês sozinha em casa, né? Era naquela época, eu não vou dar spoiler não, mas era daquela época que tinha banca de jornal, que a gente comprava um livrinho, uma fita cassete. Será que eu denunciei a minha idade? Eu fazia essas aulas, eram 40 livrinhos e cada 10 livrinhos, cada fita cassete valia por 10 livrinhos, acho que era uma coisa assim. Bom, eu tinha esse curso e eu fiz até o 10º, desisti. Passou um tempo, porque a gente perde a motivação, né? Tá sozinho, não tem ninguém, não tinha ninguém pra me corrigir, eu não conhecia ninguém que falava inglês, gente, não tinha internet não era fácil assim igual é hoje não. E aí depois eu desisti uns meses, voltei, peguei firme de novo, fui até o 10º, desisti. Aí eu consegui entrar numa escola de inglês, falei, vou daqui pra frente, fiz um teste de nível, entrei na 3ª turma, 3º livro, que era, o 3º livro era como se fosse um ano. As pessoas que estavam lá já estavam estudando há um ano, elas sabiam mais ou menos como fazer todas as estruturas de presente e a gente ia falar sobre o passado nesse 3º livro. Então eu estudei na escola, e aí como é que a gente faz? Escola a gente estuda para tirar nota, né? Então eu tirava notas excelentes, eu era uma das melhores alunas da sala. Então, quando eu cheguei lá, olha só, eu já estudava para ser professora quando eu comecei meu curso de inglês, eu tinha 15 anos. Né? E eu estudava, eu fazia magistério na época, e eu queria falar, ensinar, eu queria dar aula de qualquer forma, o meu negócio era ser professora, né? Então eu estudava. E aí quando eu entrei na escola de inglês, eu pensei assim, eu quero ser professora de inglês. Primeira vez que eu vi a professora falando lá, eu falei, gente, mas ela fala sem pensar, eu quero ser professora de inglês. Pô, coloquei isso na minha cabeça, pronto, eu quero ser professora de inglês, mas peraí, pra eu ser professora de inglês eu preciso falar muito bem. Eu não posso ser professor de inglês falando um inglesinho reba. Então eu estudava muito, eu era excelente aluna. E eu tinha facilidade, no geral. Só que aí, por que me deu uma situação de medo? Eu me comparava com os outros colegas de sala. E aí eu falava assim, como é que eu quero ser professora se aquele moleque... O moleque dormia. Tinha um moleque que dormia quase a aula toda. A professora perguntava pra ele, ele virava e pá, dava uma resposta certa, correta, perfeita. Eu falava, gente, eu me matando de estudar e o Zé ali mandando ver nas respostas, parece que era de dentro dele, parece que ele era um americano fazendo um teatro ali dentro da sala. E eu me cobrava muito, que eu falava assim, gente, se ele que tá dormindo, como é que eu tenho... Às vezes eu tinha dificuldade, lógico, coisas novas, a gente não sabe, a gente vai... E aí, isso que eu falo, as pessoas, eu me comparava, eu achava que os outros eram sempre melhor. Os outros entendiam com mais rapidez quando aparecia um vídeo, alguma coisa. E aí, uma coisa que eu tenho que trazer pra vocês e fazer vocês lembrarem é que vocês têm que focar nas suas necessidades, né? Porque eu via que os outros tinham facilidade e eu ficava frustrada, né? Então esse que era o problema que eu sentia. Então eu ficava sempre me comparando. Mesmo assim, quando eu tava lá no começo dos livros avançados, a escola me convidou, o meu professor falou de mim, porque eles estavam precisando de professores novos. A escola me convidou para fazer um treinamento para ser professora lá na própria escola, para os livros iniciantes. E aí, olha aí, outro medo, né? Vieram falar para mim e eu sabia assim, nossa, eu tava ali numa concorrência com professores experientes, que tinham feito um teste super difícil. Todo mundo falava pra mim que o teste pra entrar lá pra dar aula era super difícil. Eu não tinha feito esse teste. Depois eu perguntei pras pessoas, eu tinha sido a única pessoa que tinha entrado lá sem fazer o teste.
Então eu comecei a ficar pensando, meu Deus, será que vai dar certo? Então eu fiquei nessa sala, né, nesse treinamento, com pessoas que já tinham morado nos Estados Unidos, pessoas que já davam anos de aula de inglês. Então você imagina a comparação que eu tava fazendo. Eu fui, mas eu fui com muito medo. Eu falava, chegou um ponto que eu falei assim, eu vou fazer por fazer, eu vou dar o meu melhor, porque eu tenho esse costume, eu sou teimosa de tudo que eu faço, eu vou até o fim, não desistir. E fui. E aí acabou o treinamento, eles me chamaram pra dar aula. Eu passei na frente de um monte de gente e falei, gente, que é isso? Que louco isso. Não, louco. Foi louco. Então, mesmo nesse momento, eu passei medo? Passei. Mas eu enfrentei meu medo, né? Eu sabia que eu não era tão boa quanto eles. Eu me comparava muito, 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 muito. E mesmo assim, consegui passar isso, né? Então eu comecei a dar aula para as turmas iniciantes, tudo. Só que, como para dar aula lá era só seguir o método e vinha quase tudo pronto, então para mim eu peguei segurança. Logo eu sabia, já sabia dar aula, não precisava nem conferir os papéis, porque eu já estava acostumada, né? Peguei aquela segurança naquele mundinho, na minha bolha. Aí olha só o que aconteceu. Eu quis estudar. Falei, eu vou pegar umas férias e vou estudar O brasileiro não desiste nunca, né? Eu vou estudar numa escola no exterior, vou fazer um mês, sei lá. Achei uma escola no Canadá, eu falei, eu vou estudar esse um mês nessa escola no Canadá. Resolvi tudo pela internet, nessa época aí já tinha internet, tá? Resolvi tudo pela internet, por e-mail, tudo que... E aí no final, no momento final, que eu falei, não, eu preciso tirar umas dúvidas. Será que isso é de verdade? Será que isso é real? Eu comprei um cartão, que na época a gente não tinha WhatsApp não, gente. A gente ligava mesmo por telefone. Comprei um cartão que na época eu lembro que era super caro para eu poder falar 5 minutos com alguém da escola no Canadá. Na hora de ligar nessa escola, não consegui. Chamei um professor meu para poder ligar para mim. Liga lá e pergunta. Ele, mas Luciana, pelo amor de Deus, você é professora também. Eu não tive coragem de ligar. Então, quando você fala pra mim, eu tenho medo, e eu falo, enfrente seus medos, eu também tive medos, né? Hoje, o tempo todo eu falo no telefone, atendo meus clientes, atendo os clientes de outras pessoas, às vezes as pessoas pedem pra eu ajudar. Pra mim é natural, mas aquela primeira ligação pra mim, nossa, foi muito difícil. E o professor virou pra mim e falou, gente, coisa básica, você também poderia ter feito. Mas eu não tinha segurança de fazer isso. Então, é por isso que eu criei esse curso Inglês Sem Estresse. Para poder trazer para vocês um inglês útil, fora dessa bolha de escola, né? Fora desse negócio de você ter que... eu vou estudar e vou fazer prova. Não é isso. Você não está fazendo uma prova. E eu criei isso aqui, não foi da noite pro dia, não. Eu moro aqui nos Estados Unidos há 16 anos. E há 16 anos eu vejo brasileiros que têm muito potencial. Pessoas que são, assim, um trator para trabalhar. Pessoas que podem ganhar muito dinheiro. E elas se travam porque chega na hora e fala assim, mas eu não falo inglês. Mas também não segue em frente, né? As pessoas, eu não falo inglês, mas não vai. Por quê? Porque elas ficam ali só reclamando que não fala, mas não vai em frente, né? Não dedica, não faz um investimento de tempo para poder se dedicar. E você acha que você vai estudar 3 semanas e vai sair falando fluente com alguém? Isso aí é uma loucura, né? Por quê? Não tem como. O seu cérebro tem que demorar um tempo para poder organizar tudo isso. Então, eu fiz esse curso pensando em quem precisa usar o inglês. Sem enrolação. Sem ficar um semestre, um ano falando I am, you are, he is, she is. Essa que foi a ideia. De fazer uma coisa que em 6 meses você tem todas
as coisas para você poder falar, se comunicar com o seu cliente, por exemplo, com o seu vizinho, né? Você não tem tempo, gente, quem tá aqui não tem tempo de ficar estudando anos para poder chegar, para poder ter coragem de falar. Não tem isso. Lembra da palavra usar, que eu vou voltar isso aqui. Olha só. Então, eu sei que nessa hora aqui você quer saber qual é o preço, né? Ah, você tá falando do curso, quer saber o preço. Calma, calma. Esse curso, facilmente, que eu vejo por aí, poderiam cobrar ali R$2.500, R$3.000, né? Porque tem muita gente querendo ganhar dinheiro, né? Não é na verdade, a minha intenção é ajudar, certo? Que dali daria uns $500, $600, vai. Só que a minha pergunta é, quanto custa para você realizar esse seu sonho? Quanto custa para você uma pessoa falar com você e você conseguir resolver sem você precisar da ajuda de ninguém? Quanto custa para você o policial parar você dirigindo e você conseguir entender o que ele tá falando? Né? Esse que é o ponto. Quanto que custa para você ser independente e crescer nesse país? É como que é? A Meandra Lira tá falando. Não tem preço. Não tem preço. Certo? Você pode buscar um lugar melhor para você morar, porque geralmente os brasileiros moram todos amontoados na mesma cidade, né? E geralmente não são as melhores cidades. Mas você depende do vizinho, depende de um amigo, né? Então é liberdade geográfica, liberdade financeira, liberdade mental. Não tem preço. Então eu vou explicar para vocês, antes de falar o preço, como que é o curso por dentro, tá? Porque, eu vou falar bem rapidinho. O curso tem tem um módulo que chama Saindo do Zero, que é o básico do básico. Números, alfabeto, dias da semana, meses do ano, o básico do básico. Coisa assim que se você fosse na pré-escola, você aprenderia isso, certo? O que é o básico. Isso é separado das aulas de base, do conteúdo base do curso. Porque isso é uma coisa que você precisa saber. Não tem conversa. Você pode saber isso, mesmo que você falar, eu não sei nada de inglês, pelo menos os dias da semana você precisa saber. Como é que você vai viver nesse país sem saber falar o dia da semana, o dia que você vai marcar um trabalho? Porque você precisa viver aqui. Você não tá aqui de férias. Você precisa trabalhar, você precisa correr atrás das suas coisas, senão você não paga seu aluguel, você não come, não é? Então, tem o Saindo do Zero, que é o básico do básico. Depois, tem as aulas, que são vamos dizer assim, a base do curso. Então, o que você aprenderia durante 6 meses, 1 ano, num curso comum, aqui é 1 mês, tá? Primeiro mês é verb to be, vamos dizer assim. Você vai falar introduções, você vai falar de você, vai falar das outras pessoas. Eu brinco, né? Eu falei, você vai aprender a fofocar. Primeira coisa, você vai aprender a fofocar. Que ali você vai usar o verb to be em todas as situações e tal. E pronto. É 1 mês. O mês seguinte, a gente já vai falar sobre situações de hábitos, o que a gente faz, o que a gente deixa de fazer, o que é um costume pra gente, tudo. Então, já é outro item. Então, que você ficaria 1 ano estudando numa escola, aqui a gente não tem tempo, não. A gente não tem tempo. Por isso que eu falo, tem que dedicar para poder seguir tudo certinho. Depois, tem um módulo, né? Isso aí são todos os módulos, sobre pedir permissão, pedir as coisas com educação, pedir se você pode, dizer que você pode fazer as coisas ou não. Depois tem um módulo que fala sobre o futuro, você tomar suas decisões, o que você vai fazer, o que você deixará de fazer, planejar as coisas com as pessoas. Vem um módulo depois sobre o passado. Então você vai aprender como fazer frases no passado, falar da sua vida no passado, o que aconteceu, o que deixou de acontecer, tudo. Então são 6 módulos, 6 meses, né, de aula focada nesses módulos. E depois também, além disso, tem as aulas temáticas. Então esses são os módulos, vamos dizer assim, que a gente usa de base, mas também tem as aulas temáticas. Tem as aulas com situações reais, realmente coisas que eu pego do mundo real, nada facilitado,
pra gente poder, por exemplo, aprender como que aluga um apartamento, como é que compra um carro usado na internet, né? E a gente pega coisas realmente da internet, a gente vê o vocabulário que é usado nessas coisas, sem contar o cultural que eu passo com relação a tudo isso, né? Cuidado que isso aqui pode ser um golpe, né? Que acontece. Acho que aqui nos Estados Unidos não tem golpe? Rapaz, aqui nos Estados Unidos tem muito golpe. Tem aulas sobre como você reagir em situações difíceis, né? Você quebra alguma coisa de alguém, alguém quebra uma coisa sua, a polícia te para, né? Tem esse tipo de aulas. Tem aula de você entender as placas ali de trânsito, pelo menos as básicas, para você entender o que é cada coisa no geral. Tem aula para você preencher formulário, tem aula para você seguir instruções, para você seguir uma receita. Olha, ir no médico, a diferença de ir num hospital e de ir numa clínica, não é só o inglês, mas é a diferença do que você pode ver, o que você vai esperar acontecer nessas situações, né? Além disso, tem o grupo do WhatsApp exclusivo da turma, que tem ali onde a gente pode se comunicar, ter perguntas, eu tiro dúvidas e tal. Tem as aulas, as mentorias, que a gente marca, tem os dias marcados que a gente vai se encontrar para praticar, tirar dúvidas. Então, assim, é todo o suporte que você tem para poder aprender de verdade e num tempo curto, né? Então, assim, mas eu vou ficar fluente em 6 meses? Não, não é questão que você vai ficar fluente, mas você vai ter toda a base para você entender o que você está falando, o que você está tentando fazer. E aí você vai ter mais segurança, né? Para você poder, você fala, tá, eu sei isso. Então aí você vai ter segurança para arriscar e daí para frente você vai arriscar mais e mais, tá? Então assim, agora vamos ao preço, né? O preço desse investimento é R$ 1.748, mais, né? Que isso aí dá mais ou menos $380. Mas eu vou fazer uma promoção que até o final da live de quarta-feira, certo? Então vai começar hoje, até o final da live de quarta-feira, o preço dele vai ficar por R$ 1.297. É uma diferença assim de R$ 450 mais ou menos, né? Que vai dar uns $305 mais ou menos. Por que eu tô falando mais ou menos? Porque o preço tá em reais e aí quando você vai pagar aqui nos Estados Unidos em dólar, tem uma diferençazinha da cotação, né? Que é a própria Hotmart que faz. Então, e no Brasil você pode dividir esse valor em 12 vezes. Então fica muito baixo. Se você for comparar com uma escola de inglês que vai te segurar lá anos, fazendo você pagar material, não sei quanto de material, gente, isso aqui é o preço quase do material, né? Então são as aulas, é o suporte, tudo por esse valor, né? E para quem entrar nessa turma, não é só o curso que vai ter não. Vai ter também, olha aqui, o Fred tá colocando para mim aqui o link, que eu vou colocar esse link na minha bio. Aqui. Esse link o link de compra vai estar na minha bio, ok? E assim vocês podem clicar lá para fazer a compra. Mas antes disso, eu vou falar sobre os bônus, as coisas que eu vou oferecer para vocês fazerem parte dessa turma, certo? Eu anotei aqui para não esquecer que é muita coisa. Uma das coisas você vai ter 50% de desconto no meu e-book para house cleaners. Eu tenho um e-book cheio de frases para house cleaners, para poder lidar direito com os clientes, para poder fazer em várias situações. Quem não sabe nada de inglês e quer fazer a limpeza e quer conversar com os clientes, esse e-book tem todas essas frases, muitas frases que eu pensei. Tem também um contrato para você adaptar e dar para o seu cliente. E tem também a minha fórmula de como eu faço para dar preço. Então, com essa fórmula, você consegue fazer essa precificação para o cliente com mais segurança, né? A Efigênia está perguntando, quanto tempo é o curso? São 6 meses de curso, vamos dizer assim, seguido, mas você tem acesso ao curso por 1 ano. Então, se você quiser participar das mentorias, por exemplo, de outras turmas que não é a sua, você também pode participar,
Você pode repetir mentorias, se você tiver dúvidas e tal. Então é muita coisa que você pode aproveitar nesse tempo. É aquele negócio, esse ano você aprende inglês, pronto, acabou. Acabou essa conversa que fica, eu fico 10 anos, eu estudei 7 anos, eu não quero mais ouvir isso, eu estudei 7 anos e não sei conversar, né? As aulas são online, sim, porque eu tô aqui nos Estados Unidos, então posso atender, eu tô nos Estados Unidos, mas ao mesmo tempo eu tô em qualquer lugar do mundo, certo? Tá, então tem esse e-book que vai ter um desconto de 50% no valor dele, tá? Isso é um material muito importante para quem faz limpeza e que não sabe falar inglês, vai ajudar demais, porque não é só as frases, mas é o jeitinho de você falar as coisas com o cliente, certo? Eu tenho uma empresa já faz 14 anos de limpeza, então eu sei do que eu tô falando, certo? Outra coisa que eu vou oferecer também é um PDF com várias ferramentas que a gente pode usar para melhorar o nosso inglês, que a gente pode, são sites, são aplicativos, são ideias que você pode fazer para você usar para praticar o seu inglês em outras situações. Eu vou falar mais desse tipo de coisa amanhã, porque amanhã eu vou fazer uma aula para ensinar você a fazer um cronograma de estudo, para você estudar certinho, para você não se perder, para você sentir que você está fazendo progresso. E isso é muito bom. Esse PDF vai ser a mão na roda, vai te ajudar demais a poder desenvolver isso. São muitas coisas, são muitas ideias que você pode usar lá. As aulas pelo celular, pode fazer pelo celular e pelo computador. O Hotmart tem o aplicativo que você pode fazer as aulas pelo celular também. Outra coisa, né, que faz parte dos bônus são as aulas de reforço para cada módulo. Então tem meses que vai ter 2 aulas, tem meses que vai ter 1 aula. Se eu sentir que a turma tá precisando de ajuda, a gente marca mais aula. Isso aí, eu não tenho miséria para dar aula, para poder ajudar, para poder dar suporte. A minha intenção, minhas alunas sabem disso. Eu tô sempre procurando o pessoal, falei, gente, tá tudo certo, vocês têm dúvida? Bora perguntar. Eu tô sempre torcendo pelo seu sucesso, né? Esse valor é o valor total, tá? No Brasil, esses 1.297 é dividido em 12 vezes, aqui não. Mas $305, mas é um valor total. É esse valor que você vai pagar pelo ano. Como é que você vai... Isso aí dá o quê? Uma xícara de café por dia, se você for contar, né? É muito pouco. O investimento financeiro é muito pouco para todo o retorno que você vai ter. Vai mudar a sua vida. Gente, fala pra mim que se falar inglês não muda a sua vida. Muda ou não muda? Então vai ter essas aulas de reforço, certo? E 2 coisas muito legais que eu vou fazer também. Uma aula, 2 casas a gente faz esse valor. 2 casas de limpeza, exatamente. Fácil. Às vezes uma, tá? Dependendo de como você sabe administrar seu negócio, às vezes menos, às vezes sobra dinheiro. Vou falar pra vocês, eu vou dar um aulão, e a gente vai marcar com o pessoal dentro da nossa turma. Eu vou dar um aulão sobre como montar, como levar o seu negócio de limpeza com lucro, né? Montar certinho, como que você deve... vai fazer o seu negócio de limpeza aqui nos Estados Unidos. Então esse vai ser um aulão que vai ter comigo, isso é um dos bônus que vai ter no curso. E o outro bônus é o Fred, que trabalha comigo aqui no Instagram, ele vai dar um aulão também de como usar o Instagram para o seu negócio, né? Como usar o Instagram para poder alavancar o seu negócio, como que você pode usar as redes sociais para você crescer o que você tem e muitas vezes realizar um sonho que você tenha, né? A Alane aqui, ó, a Alane trabalha comigo, ela é uma das pessoas que limpam casas comigo e ela pode dizer quanto que o inglês é importante aqui nesse país, né? Legal, Alane, legal de ter visto você aqui. E aí, é isso. Então são esses os bônus, né? E é sério, gente, $300 não é nada, né? Nessas primeiras 72 horas, esses $300 é um dinheiro que você vai investir, mas que você vai ter muito retorno com relação a isso. Isso aí, né? Não tem nem... É muito barato para mudar o rumo da sua vida.
tá? Então, o link tá aqui na live e eu também vou colocar o link na minha bio, certo? Então, vocês sabem que o valor tá em reais e aí pode ir em dólar ele fazer uma diferençazinha, dependendo do dia que você vai fazer, mas não deixe pra depois de quarta-feira. Quarta-feira, depois, quando acabar a nossa live, vai pro preço normal e aí ela vai subir para $380, que é o preço comum, certo? As aulas são online, você pode fazer a qualquer hora que você quiser, e as mentorias você pode também, se você não puder participar da mentoria, ela vai ficar gravada no curso, você pode assistir as aulas no tempo que você quiser, tá? Eu tenho um cronograma separado de quais aulas talvez você deveria assistir antes de cada mentoria, para você estar ali sabendo o que vai acontecer, para poder perguntar, para poder fazer as coisas no seu, para poder aumentar o seu inglês e tirar suas dúvidas e tudo mais, né? Aí, sim, as aulas são à noite. Eu tô marcando uma aula só, que é para um sábado, que é a primeira aula, porque tem pessoas que não tá disponível à noite, mas eu quero conhecer todo mundo, então a aula de boas-vindas é para um sábado e as outras são todas à noite, certo? Também tem uma coisa, é garantia por lei. Você pode comprar o curso, de repente você olha lá e fala assim, não era isso que eu tava esperando. Você tem 7 dias para retornar sem perguntas. Se você não tiver, achar que não é aquilo que você esperava, é por lei. Eu tenho que retornar a Hotmart retorna isso para você. Eu nem tenho nada para fazer, isso aí é você e a Hotmart, certo? Bom, mas voltando aqui na nossa conversa sobre os nossos medos, sobre vencer os medos, certo? Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Depois dessa live, eu vou abrir o grupo do WhatsApp para perguntas, então quem quiser fazer perguntas, pode entrar lá, certo? Ou até no final dessa live eu posso fazer mais perguntas, tá bom? Posso responder mais perguntas, senão eu demoro muito e eu acabo não conseguindo falar tudo que eu tenho para falar. Falei só um item, gente, bora lá, tem muita coisa. Bom, então, vamos transferir essa ideia, certo? Segue esse raciocínio, que aprender inglês é igual fazer um bolo, tá? E aí vocês falam assim, mas como assim, Luciana? Que coisa doida, peraí, é isso mesmo. Aprender inglês é igual fazer um bolo. Vamos supor que você gosta muito de um bolo e você quer fazer a receita desse bolo, porque você não tem ninguém que faça pra você, né? Você vai ficar pedindo pros outros fazer o bolo toda vez, pagando toda vez. Então você vai lá pegar a receita. Ou que você trabalhe num lugar em que você precise fazer esse bolo. Trabalhe numa padaria, numa confeitaria, você precisa fazer esse bolo, faz parte do seu trabalho, certo? Então, você vai lá pegar a receita e vai seguir a receita, certo? Certo. Então, você vai garantir seu emprego, então você vai ficar repetindo essa receita, repetindo, vai fazer sempre. Responde aqui pra mim. Você acha que depois de muito tempo você fazendo esse bolo, você consegue fazer esse bolo sem ver a receita? Ou você vai ficar a vida inteira vendo essa receita? Fala aqui pra mim as boleiras. Quem gosta de fazer bolo? Eu gosto de comer. Fazer eu não gosto, não. Eu na cozinha sou uma ótima cantora. Pra você ver como que é. Quando você faz a mesma receita muitas e muitas vezes, você depois faz de memória. Certo? Vocês concordam comigo? Não tem idade, não tem idioma, não tem sexo, é natural. O cérebro da gente funciona assim, né? Depois que a gente faz a mesma coisa muitas e muitas vezes, faz de olho fechado. É nisso que eu tô querendo chegar. Lembra quando eu falei lá atrás em usar? Quando você aprende inglês e você logo começa a usar, você não precisa ser uma confeiteira profissional para você fazer uma receita de bolo. E também não precisa ser uma confeiteira profissional para você fazer uma receita de bolo de memória, né? Isso. Você não precisa ser um americano, você não precisa nascer nos Estados Unidos, você não precisa ser um professor de inglês para poder saber falar inglês de memória. Mas você precisa usar.
Você não pode se basear só em ler a receita a vida inteira. Você tem que... Só ler a receita não vai fazer o bolo, né? Então, você precisa usar. Quando você está aprendendo inglês, que você sabe um pouquinho de inglês, usa esse pouquinho. É aí que a sua língua vai se acostumar a fazer os sons. É aí que quando você precisar usar mais, colocar mais ingredientes nesse bolo, você vai colocar esses ingredientes, essas situações vão acontecer e você não vai ter tanto medo, porque você já sabe usar. Você vai dar só uma adaptadinha, sabe? Ah, eu gosto de bolo, mas eu quero mudar o recheio. Aí você vai lá e muda o recheio. Dá adaptadinha, né? Você não tem medo de arriscar, você não tem medo de testar, né? Quando você só vê a receita e nunca tenta fazer o bolo, você pode saber a receita de memória. Mas se você nunca tentou fazer o bolo, como é que sai esse bolo? Aí chega um dia e fala assim, olha, faz aquele bolo aqui pra mim. Tá, você sabe a receita, mas será que esse bolo vai sair certo? Será que não vai solar? Então é isso que eu falo. Então, uma das coisas mais importantes para você aprender inglês do jeito certo é usar. Usa esse seu inglês. Você pode saber pouquinho, mas usa esse pouquinho. Fala sozinho. Faz uma pergunta na rua. Quem mora aqui, eu sempre falo, fala com os estranhos, gente. Vai no mercado, tá cheio de velhinha no mercado. Pega uma maçã e fala assim, ó, nice, this apple, nice. Pronto, você falou. Ah, mas eu não falei a frase corretamente, eu não usei pergunta, não interessa. A pessoa vai olhar pra você e pode pensar assim, que doida. Mas tudo bem, você nunca mais vai ver essa pessoa na vida, gente. Arrisca, usa o pouquinho que você sabe, sabe? Se você ficar presa, é por isso que você trava. Você trava. Então, o maior erro no mundo é que as pessoas ficam só em aula, fica só estudando, fica na aula, mas você não vai fazer prova não, filho. Você vai estudar, vai, mas você precisa tirar isso da aula, você tem que sair da sua bolha. E aí você vai usar com mais segurança. Então é isso. Ah, eu travo. Você trava porque você só estuda. Você não usa. Certo? Então você pode ficar à vontade na sua aula. Às vezes você até responde o professor, você tá de boa, mas na hora de falar com o americano, você não usou, você não testou, né? Então, você sabe que você pode testar. E é isso aí. Você testa e eles que lutem. Isso mesmo. Você tá tentando, gente, é melhor do que você falar, no English. Muito melhor, tá? Então, mesmo que você não saiba 100%, use, tá? Não espere falar, nossa, agora eu tô entrando no avançado do inglês, vou começar a testar. Não, tá errado, né? Você vai fazer um curso para aprender a fazer bolo, não é na hora que você vai aprender a fazer o bolo de 3 andares que você vai cozinhar, vai assar o primeiro bolo. Você começa ali desde um pouquinho, você já vai pôr em prática. Isso que é a diferença, tá? Então, quando eu falei o segredo, não é segredo, mas é o mínimo que ninguém faz. Use desde do zero. Use, fale com estranho, fale sozinho. Bora lá, né? Olha lá, ó. Fui no Walmart, perguntei onde estava o bathroom, a pessoa me olhou sem entender e eu lembrei que era restroom. E aí fiquei sem jeito, não sei se falou errado, mas falou! Esse que é o importante, você falou. Depois você fica pensando, será que eu falei errado? Será que não sei o quê? Mas gente, você precisava fazer um xixi. Achou ou não achou um banheiro? Fala pra mim, é isso, a comunicação é isso, você querer resolver a sua situação, né? Então lá. Você não precisa ter a pronúncia perfeita para você ir tentar, entendeu? Você tentou, resolveu, depois você vai ajeitando as coisas. Então, escreve aí, lembra que eu falei do papel? Escreve aí bem grande, você vai ter que usar o seu inglês, certo? Então, sai da bolha dos brasileiros, para de ficar dependendo só de brasileiro para fazer as coisas, começa a arriscar, certo? Bom, na live de amanhã, eu vou falar mais como você vai poder fazer para você estudar corretamente,
certo? Então, igual eu tô dizendo aqui agora, o certo é você usar o seu inglês? Mas muita gente não sabe por onde começar. Muita gente fala pra mim assim, ah, mas eu fico perdido. Apesar que quem tá dentro do curso do Inglês Sem Estresse não fica perdido, porque ali tá mais organizado. Mas amanhã, quem não participa do curso, por isso que eu falo, essas lives é pra todo mundo, né? Pra todo mundo, há pessoas que pretendem participar, que eu vou ficar muito feliz em poder ajudar, e também as pessoas que não podem agora. Então, a live de amanhã vai ser sobre organizar o seu estudo, organizar as suas ideias para você estudar, certo? Rapidinho, vou passar rapidinho nos outros itens, tá? Porque eu acho que o item mais importante é você usar, né? Usar o seu inglês. Outro item, outro segredo é você ter o foco na coisa certa, certo? Se você quer aprender inglês para vir morar aqui nos Estados Unidos, você tem que ter o foco em falar inglês da rua, falar inglês do dia a dia, né? Não adianta você ficar estudando um monte de gramática, seu foco é aqui. Igual o meu curso, o foco dele é o inglês de todos os dias e ajudar você com essas situações que você vai passar aqui, né? Ah, mas o meu foco é mexer com computadores. Então você vai adaptar o seu estudo com pelo menos um tempo na sua semana focado nisso, né? E também o foco que é o seu desejo, o seu sonho, né? Por que você está aprendendo inglês? Né? O que isso vai mudar na sua vida? Qual é o resultado que isso vai trazer na sua vida? Faz um quadro, faz aquele quadro de visualização, coloca lá os seus sonhos e coloca bem perto de onde você senta para estudar, para você não desmotivar, porque o maior monstro que a gente enfrenta é a autossabotagem. Que a gente se sabota. Um erro que a gente tem, a gente fala, putz, não sei nada. Sou terrível, sou nada. E é isso que acaba com a gente. Então a gente tem que saber que a gente vai cometer erros, que a gente vai corrigir os erros, certo? E que a gente não pode se sabotar. Porque vai chegar um dia que você tá cansado, vai chegar um dia que você... Mas, gente, nós somos adultos, né? A gente tem que ter responsabilidade. Não é o curso, não é o dia, não é o tempo. Você põe as suas prioridades e você foca nisso. Não tem, porque eu tô cansada, porque meu dia foi difícil. Aí tem todos aqueles pensamentos limitantes. Porque eu sou velha, porque eu sou muito nova, porque eu não tenho dinheiro, reclamação. Nós somos adultos. Nós temos a responsabilidade sobre o nosso aprendizado. Tudo que a gente quer é responsabilidade. Tudo que a gente quer atingir, a gente tem que colocar a nossa responsabilidade. Se você é uma pessoa que ainda coloca culpa nos outros das coisas que estão acontecendo na sua vida, acorda! Acorda! A culpa não é do mundo. Na verdade, ninguém tem culpa, mas a responsabilidade de fazer as escolhas é sua. Então, o dia que você decide não estudar, é a sua escolha. Você vai ter o resultado disso, né? Não sei se vocês sabem, não sei se todos sabem, mas eu estudo alemão, né? E não é pouco tempo não, tá? É muito tempo que eu tô estudando alemão, não sei falar direito não, mas eu estudo. E tem dias, eu estudo todos os dias, quem me segue no Duolingo sabe que eu tô lá. Vou bater quase 700 dias de estudo. Eu estudo todos os dias e tem dia que eu não tô afim. Tem dia que eu não tô afim, eu vou lá e faço uma lição. Na força do ódio, mas eu faço. Pra não perder o ritmo, pra não me entregar. Porque depois que você deixou um dia, vai ter 2, vai ter 3, aí lascou, certo? Então, o segundo segredo é isso, você focar no que você precisa fazer. Na verdade, segundo e terceiro, focar no que você precisa fazer e ter a responsabilidade sobre o seu aprendizado, né? A culpa é sempre minha, como o Fred tá falando aí, a culpa é sempre minha. Se eu fiz, se eu não fiz, sou eu. Mas agora eu vou ficar me martirizando. Minha culpa. Não, você vai resolver seu problema. Bora resolver o problema. Gente, eu vejo gente aqui 20 anos nos Estados Unidos.
Ah, é porque eu não posso isso, porque eu não sei falar inglês. 20 anos nos Estados Unidos, você não resolveu o seu problema ainda? Gente, então a sua vida deve ter muito mais problema. Muito. Aprender inglês não é nada. Perto do resto, do monte de problema que você trouxe pra você, né? Então, número 1, usar. Número 2, ter foco. Número 3, responsabilidade no seu aprendizado. Número 4, vou falar rapidinho. Respeita o seu cérebro. Lu, você tá doido, Lu. Respeita o seu cérebro. Não tenta falar, aprender tudo de uma vez. O seu cérebro não vai aguentar toda essa informação de uma vez. Por isso que você tem que separar o seu aprendizado, e amanhã vai ter mais ajuda com relação a isso, para você separar pelo menos 1 hora por dia. Não adianta, mas eu não estudei hoje, amanhã eu vou estudar o triplo. Não adianta, vai chegar uma hora que seu cérebro não vai mais adaptar, porque ele vai, é como se você enche a boca de comida, você precisa mastigar para você engolir. Se você colocar mais comida na boca cheia, não vai adiantar nada. Né? Então você respeita o coleguinha, gente. Seu cérebro precisa de um tempo para poder digerir tudo isso que você está colocando nele. Você precisa usar as coisas para você poder fazer o que você está colocando dentro do seu cérebro, fixar essas coisas para você saber de verdade. Não adianta só colocar lá dentro que a gente não sabe. É a mesma coisa da prova. Você estuda, faz a prova, esqueceu. Não, você não pode fazer isso. Você tem que usar as coisas. Então, dá esse tempo, respeite esse tempo que o seu cérebro precisa. Né? Então, por isso que não adianta as coisas que a gente vê aí, aprenda inglês fluente em 3 meses, em 6 meses, não dá, porque só se você for muito gênio, né? Só se o seu cérebro for diferente do resto da humanidade. Você precisa respeitar o seu cérebro, certo? E, né, é isso, tá? Respeitar seu cérebro, respeitar seu tempo, a responsabilidade que eu falei. E agora, mais uma que eu vou falar mais amanhã é se organizar. Então, quando você se organiza para você aprender certinho, você faz um cronograma do que você vai poder estudar na segunda, na terça, na quarta, né? Eu geralmente falo assim, usa um curso de base, porque um curso te ajuda a ter essa base para você saber o que você vai estudar cada dia, e coloca uma coisinha extra. Esse PDF que vem de bônus tem muita coisa aqui para você colocar essa coisinha extra, que vai te ajudar, né? Então você vai... amanhã a gente vai falar mais sobre isso, sobre se organizar, sobre se acertar para poder aprender certinho, para você ver que você tá tendo progresso, né? Ah lá, já deu 1 hora de live. É assim, falei que eu tinha um monte de coisa para falar? Falei que eu tinha um monte de coisa para falar. Então é isso. Você que tá querendo fazer perguntas, entra no grupo do WhatsApp, faz as perguntas que eu vou estar disponível agora. Eu até desmarquei uma aula, né? A aula que eu faço de conversação toda semana. A gente mudou o dia, que eu sei que logo após essa live aqui vai ter muita pergunta e eu tô disponível para responder todas elas. O curso já tá aberto para venda já a partir de hoje, vai ficar 1 semana aberto. Então, mas se você até quarta-feira tem a promoção, né? Passou de quarta-feira e volta pro valor comum. Então, são essas coisas, tá? Quem quiser fazer alguma pergunta rapidinha aqui agora, pode fazer, que eu posso ficar aqui ainda mais uns 5 minutos. Quem quiser falar sobre as aulas. Eu vi algumas pessoas perguntando se as aulas são toda semana. Não é toda semana, porque senão você não dá conta, certo? O curso tem muitas aulas. E você precisa assistir essas aulas gravadas lá no curso para você acompanhar as mentorias. Então, o que pode acontecer é, se você ficar distraindo com outras coisas, você acaba não aprendendo certo, né? E o objetivo é você pegar o que você tem lá gravado e estudar todos os dias aquelas aulas gravadas, né? De separar o seu estudo
fazer o seu cronograma, e isso amanhã a gente vai falar mais. E aí, você vai estudando com as aulas. O bom das aulas gravadas é que você pode estudar uma vez, outra, ouvir quando tá no carro, né? Pra que, quando chegar o dia das mentorias, você tá focado nas aulas que você... para fazer as perguntas e para poder praticar as coisas dessa mentoria, né? Na hora da mentoria. Para quem tá entrando agora... A nossa primeira aula de boas-vindas vai ser sábado, dia 16. Então, nessa aula de sábado, a gente vai falar, vai se conhecer e tudo. E já vai praticar as aulas 1 e 2, certo? Aula 1 e 2 já vai praticar o sábado que vem. Eu tô dando aí um break pra você, porque tem gente que vai demorar ainda um pouco. Vai comprar até o semana que vem e tudo. Depois... dessa aula vai ter um intervalo até a próxima aula, e nesse intervalo você vai ter que mandar ver pelo menos no módulo saindo do zero, que é o básico do básico do básico do básico. Então tem muita gente fala, eu tenho dúvida de números, pronto, vai acabar as dúvidas sobre falar números, escrever números, tudo nessa aula, nesse módulo, né? Depois mais pra frente tem lá uma aula que vai ser aula 3, 4, 5 e 6. Então, você vai ter que ter estudado essas aulas gravadas para a gente poder fazer a mentoria no dia marcado, né? Se você não puder participar, a Sidney está perguntando aqui, se você não puder participar da mentoria, essa mentoria também vai ficar gravada, né? É bom poder participar? É ótimo, porque a gente vai poder interagir, vai poder fazer perguntas. Nessas horas são horas que a gente conta um pouquinho das coisas que está acontecendo, a parte cultural, né? Coisas que às vezes as pessoas falam, aconteceu isso comigo. Eu falei, isso aí é normal aqui nos Estados Unidos. Então, isso são coisas que acontecem no nosso dia a dia que a gente não é só o inglês, né? O que você vai ver por aí são cursos que ensinam você a falar inglês, pronunciar corretamente cada pergunta. Tudo bem, isso aí o meu curso também tem. Só que a parte de vivência, né? Eu tô aqui dos Estados Unidos mandando pra você. Então, se você me perguntar assim, mas como funciona, sei lá, o que aí? Eu sei te dizer, porque eu tô aqui, né? Mas eu, sei lá, eu não uso isso. Então, vamos pesquisar, certo? Pergunta aqui pra minha vizinha, tem uma vizinha que mora aqui em cima, eu posso perguntar pra ela, como é que anda de ônibus nos Estados Unidos? Olha, nunca, aqui na minha cidade, quase não passa ônibus. Não uso. Mas, minha filha tem amigas que usam. Para ir no shopping, fazer alguma coisa, no mall, né? Então, são essas horas que eu pego e faço tô aqui para poder responder todas essas coisas, né? O e-book, tá perguntando aqui a Jamile. O valor dele normal, eu acho que tá por volta de $40. Então, com desconto, vai baixar para 50. Para 50. 50% vai baixar para 20, mais ou menos, né? Esse é um dos bônus que você vai ter. Ajuda demais. Quem já tem o e-book já falou pra mim que ajuda demais. Certo? Então, gente, eu vou agora terminar a live. Vou estar disponível para fazer... responder as perguntas de vocês lá no grupo. Quem quiser me chamar também aqui no próprio Instagram pode chamar. Eu vou estar agora disponível para vocês, para a gente poder conversar. Certinho? Gente, thank you very much. Muito obrigada por terem vindo, por terem se dedicado esse tempo. Igual eu falei lá no começo, parabéns para quem conseguiu vir aqui, mais ainda para quem ficou até o final, para a gente poder, para poder desenvolver, perder esse medo, aprender. É isso, quando a gente busca, as coisas vêm pra gente, certo? Muito obrigada, have a good evening e eu vejo vocês logo. See you later. Bye bye.